uma coisa que tem aparecido bastante em apometria. E aí eu não sei se está relacionado, porque muitas pessoas que vêm se atender comigo de apometria são pessoas que já conhecem a apometria, ou querem ser teus alunos, ou já são, né? E aí muitos alunos vêm com questões de contratos na linha do mar. Sim. Então, não sei se é o campo aí também da linha da apometria, mas assim, os últimos, sei lá, 3 dias que eu fiz de atendimento, os últimos 1 mês, 2 meses mais ou menos, todos os atendimentos vêm com alguma coisa de linha do mar. É que Então, a linha do mar, ela tem duas vertentes importantes a serem entendidas. O cosmos é um oceano de estrelas. Por isso que no Star Trek a patente de capitão vai para almirante, não vai para brigadeiro. Porque para nós, o cosmos é um oceano. Então, quem tem problema de ancestralidade com a linha do mar na Terra, provavelmente teve acidentes com naves, caiu de nave, teve a nave aborroada na guerra, etc, etc. Então já vem com esse problema de ancestralidade estelar relacionado às questões marítimas e às questões estelares na questão da sequência acadêmica, ou pela questão da força espacial ser considerada uma navegação e não voo. Ou seja, as naves estelares, as naves estelares, elas navegam entre as estrelas e os planetas, elas não voam, porque não tem ar. O avião voa porque tem ar. Ele tem um voo numa atmosfera planetária. Quando você está no vácuo do espaço interestelar, você está navegando. Por isso que a gente tem satélites com velas de vento solar. O vento solar é uma vela que empurra o satélite. Interessante. Tá? Então há uma correlação entre ancestralidade marinha na Terra com ancestralidade estelar. Que nem, não sei se tu abriu o link que eu recebi do tal do Anchor, que eu não conheço, que ele que divulga coisa no Instagram, sei lá como não, influencer, né, que chama. E ele fez um estudo interessante de que a Ordem Jedi começa com Osíris. E Osíris, que é um rei importante, um deus importante do Egito, está diretamente ligado a Órion. Então eles chamam os Osirianos. Os Osirianos são todos membros das Três Marias. Então, os centuriões de Órion, que é o Ultraman, tudo aquilo ali, são também Jedis. Tá? A Ordem Jedi vem das Três Marias, da Ordem do Comando Órion. Tá? Então, o que acontece? Muitas das pessoas que vieram para cá pelas 22 delegações para reconstruir a Terra, ou fazer experimentos genéticos, simulador encarnacional, etc., etc., tiveram panes, quedas com as naves aqui, acidentes ou próprias guerras. E essas pessoas acabariam, com o tempo, se tornando navegadores. Nas grandes navegações de Lemúria, dos fenícios, da China, muito antes dos portugueses e espanhóis, estou falando de antes do dilúvio. E essas pessoas, elas reincidiram em traumas das batalhas estelares nos oceanos da Terra. Por ressonância. Exato. Por isso que a maior calunga é o mar e a maior centro extrafísico, vamos chamar de nosso lar, é na linha do mar, na linha dos oceanos. Tá? Então, os maiores centros de recuperação cognitiva dos processos encarnacional e reencarnacional é dentro da linha do mar. Por isso que o povo do mar é tão importante. Uma cidade etérica ou uma cidade subaquática? Tem das duas situações. Eu tenho situações de cidades subaquáticas, grandes, gigantescas, como etéricas, equivalentes a Aruanda, Nosso Lar, etc., no nível intraoceânico. E aí entram as regências dos golfinhos, dos peixes em geral, e de formas marinhas que para nós são desconhecidas, entre elas os próprios polvos. São inteligentíssimos, né? Por isso que na Antártida encontraram um monte de estátuas e desenhos e figuras de polvos de 16 tentáculos, não 8, 16. Né? E aí entra também a lenda daquele Cráspedon, aquele monstro dos gregos, aquela coisa e tal. Está tudo interligado a mundos intraoceânicos, e aí entra a lenda do Godzilla. O Godzilla das lendas japonesas, que entram diretamente na questão do Ultraman,
do National Kid, todos aqueles filmes daquela época, dos anos 60, japoneses, todos eles falam do quê? De monstros. Os monstros são reptilianos, intraterrenos, intraoceânicos. Só que tudo isso passou pela... Um filme que nem o também, para criança. Então ninguém dá bola. Mas se você vai estudar a história pregressa japonesa e chinesa, os chineses falam dos dragões, mas como guardiões. O Japão fala dos monstros, que são todos reptilianos. Tá? Uma grande parte é oceânica. Daí que vem o Kraken, como escreveram agora, e outros tantos seres que são mitologia para criança dentro dos filmes e desenhos, né? Aí tu pega aqueles que eu já nunca, não é da minha geração, Changeman, aquelas coisas meio que eu nunca assisti, tá? Mas que é para criança, tudo confrontando o quê? Monstros. Esses monstros são as hierarquias reptilianas da época das guerras entre os humanos, entre os elfos, os nefilins, os ciclopes, que todos se pegavam com os reptilianos, os insectoides, tá? Então, hoje é história de criança, mas as lendas vêm de algum lugar. Isso é linha de ancestralidade planetária. Planetária conectada também à estrutura do mar. Faz sentido, né? Porque a gente tem a maior parte, né, da costa rodeada por água.